Eu recebo de vez em quando mensagens do tipo: eu gostaria de morar no mar, mas já tenho 60 anos, será que ainda dá? Hoje eu vou entrevistar o Gilberto e a Helenita, e ele tem 82 anos e ela 74. E começaram a morar a bordo esse ano, depois de uma intimada que eu fiz em um episódio em que eu entrevistava a filha deles. Depois eu até quero que tu mande um recado pro seu Gilberto e sua dona Helenita pra eles botarem esse barquinho na água e vir pro mar. Helenita e Gilberto. Barco na água em um ano, no máximo. É óbvio que não fui eu que fiz eles morar a bordo, é só uma brincadeira. Era um sonho já projetado há anos. Eles já vinham reformando o veleiro deles há já um bom tempo e foi nesse ano que o sonho virou realidade. A Helenita eu vi que é de Cachoeira do Sul, é isso? Sim. Eu nasci em Guaratinguetá em 1950. Daí, com 5 dias, eu viajei para o sul. A minha avó veio me buscar. Fui, na época, a passageira mais nova que andou de avião. E Gilberto, você é da onde? Eu sou de Porto Alegre. Nasci em 42, na época da guerra, né? Vou fazer 82 agora. Caramba, cara. Pô, tu sabe que muita gente me pergunta, pô, eu tenho 60 anos, será que é meio tarde pra me começar? Pois é. O que tu diz pra essas pessoas? Eu disse, olha, eu comecei na idade de 80 anos, né? E tô me sentindo jovem. Depois que vim aqui pro mar, eu tô mais jovem. Pô, tem vários amigos, eu inclusive, assim, não pelo cabelo branco que aumentou muito, mas assim, que tem uma cara assim, quando eu tava trabalhando na cidade e tal, parecia mais velho do que quando foi pro mar, parece que deu uma rejuvenescida, assim, não sei se vocês sentem isso, sei lá. A praia é tudo de bom, né? E agora, morando aqui, melhor ainda, né? E depois nunca é tarde, Adriano, para se realizar um sonho, não importa a idade. Basta querer e tocar em frente. Então a gente veio com tudo, né? Vendemos tudo, dei tudo, me desfiz de tudo mesmo. E viemos. Dia 2 de fevereiro, aportamos aqui na Marina. 2 de fevereiro é que o barco veio... Ele veio com o Caio e com a Carol do Beluga. Eles que trouxeram lá de Florianópolis. De Floripa para cá. Eu não tinha experiência de mar aberto, né? Então, vamos contratar alguém para levar ele. Sim, e não só vocês estão morando a bordo e tal, mas eu sei que vocês reformaram esse barco, né? Sim. Quando eu comprei ele lá na Marina Astúrias, em Santos, eu trouxe ele... Nós ia sair de lá da Marina Astúrias com um rapaz que era skipper, mas saímos com o barco de Santos para vir para Imbituba e tinha um motor muito velho, aqueles tuk, né, de 11 HP, e saímos da Marina de Astúrias ali, a 5 km ali do porto, ali o motor apagou, voltamos a vela, demos uma ajeitada no motor, aí saímos de novo, o motor apagou. De novo, né? E não acendeu mais, não ligou mais. Daí ficou no pátio 10 anos reformando. Aí reformamos não, deu uma melhoria nele, porque ele estava bom, né? Estava muito bom de casco, e fizemos todas as melhorias para a gente poder morar a bordo, né? Então, aí depois que for pronto, ficou pronto aí no ano passado, e nós então resolvemos, depois de vender tudo aqui, né, lá em Imbituba, a gente resolveu, então, iniciar a vida a bordo. Né? Esse barquinho aqui é muito gostoso. Muito bom, é um Velamar 27. Eu fico olhando para as melhorias que a gente fez para morar, né, a colocar as coisas, cada coisa no seu lugar. Então, que a gente mora na Marina, aqui atrás, né, na Marina do Farol. Então, para morar em Marina, assim, tem que ter mais conforto, até um ar-condicionado, inclusive, né? Porque a gente tem luz, tem água, então dá para ter, né? Mas então, eu vi que vocês começaram há pouco, mas, pô, teve essa coisa que vocês notaram que, de repente, um barco maior era legal e tal, mas pelo jeito vocês gostaram, assim, né? Então, vocês pretendem continuar morando a bordo? Com certeza. O que é diferente de morar em terra? Liberdade, né? E a nossa casa lá era muito grande, pátio grande, é cortar grama, é limpar a casa. Então, digo, chega, nós não vamos acabar a vida aqui limpando grama e cortando grama e limpando casa. Vamos sair, vamos aproveitar enquanto a gente tem saúde. É fato que veleiro
tem os seus trabalhos, dá trabalho, né? É fato. Mas casa também, né? Assim, tipo... Não, e tu acordar todo dia e olhar pra fora, ver essa natureza maravilhosa, não tem preço. Não tem. Não tem preço. Poder mergulhar, tem uma piscina enorme. Ontem mesmo nós saímos lá pro Bom Jardim, mergulhamos, estava muito bom. E logo que nós chegamos em fevereiro, Adriano, eu quase morri de calor. Porque lá na minha casa era fresquinho, né? E aqui era aquele calorão de quase 60 graus, coisa mais horrível. Eu quase fechei o barco e disse, Fernanda, fica com o barco para vender porque eu vou embora para minha casa. Mas daí a gente comprou ventilador, compramos esse toldo para, né, ficar mais fresquinho o barco. Daí fomos aos poucos nos adaptando, né? E agora não quero mais voltar, não. Agora eu vou continuar aqui. Porque quando nós casamos em 74, nós éramos campistas, a gente saía de barraca, então fomos para Porto Belo. Chegamos lá em Porto Belo, estávamos lá na praia, o Gilberto viu o barquinho de 4,20 metros, um slick, parecido com laser. Aí eu disse, vamos lá, estava à venda. Estava vendo. Aí era de um pessoal de Caxias, aí então eu entrei em contato com eles, só depois que nós voltar para Caxias eu entrego o barco. Aí fui lá em Caxias, peguei o barco em cima do Fusquinha. Nós tínhamos um Fusquinha. Botei ele em cima assim do barco ali e desci a serra com ele tudo. Pô, e como vocês se conheceram? Em 72, eu vim morar em Porto Alegre. Saí de Cachoeira, vim morar em Porto Alegre. Daí comecei a trabalhar na CPRM, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Daí comecei a trabalhar lá, eu já tinha começado a faculdade de Educação Física em Cachoeira do Sul. Tinha trancado a faculdade e tal. Daí comecei a trabalhar e perguntei para as colegas se elas sabiam de alguém que fazia faculdade. Daí assim, o tal do Gilberto está fazendo lá no IPA. Daí fala com ele. Daí conversei com ele e começamos aí à tardinha, na época era Kombi, né? Pegava ele ali às 6 horas, quando encerrava o expediente e levava para o IPA. Daí peguei carona, fomos, daí me matriculei, comecei a faculdade e daí foi, né? Só foi. Pensei que tinha sido na Fena Arroz. Que eu sei que você foi rainha da Fena Arroz. Mas eu tava de olho porque ela era rainha, né? Eu disse, a rainha deve ter a grana, né? Deve ter terras e terras. Se deu mal. Pô, mas eu sei que... E eu sei que tu, Gilberto, era atleta também, né? Tipo, além da educação física, sim. Eu participava desde os 16 anos, 15 de atletismo, lá na Sojipa, em Porto Alegre. Comecei no atletismo, arremesso de disco. E dali eu fui subindo de categoria, né? E tirei um monte de títulos, campeão gaúcho, pan-americano também participei em São Paulo. E aí o sul-americano também eu ganhei um campeonato sul-americano lá na Argentina. E foi subindo, né? De categoria. Aí eu consegui um índice para ir. Aí tinha as Olimpíadas de Quebec, no Canadá, e eu estava preparado, já tinha sido classificado para ir. E nós já estava tudo pronto para. Faltavam uns 20 dias para embarcar e nós estávamos treinando. E eu tinha uma moto. Aí eu fui para o estádio para fazer o último treinamento, me acidentei com a moto, quebrei uma perna. Acabou a minha Olimpíada. Pô, o pessoal fala de barco, uma moto eu acho 1000 vezes mais perigoso. Barbaridade. Naquela época não tinha nada de capacete, não tinha nada de segurança, né? Mas me acidentei. Aí acabou a minha Olimpíada. Já aconteceu com você de fazer o teste de velocidade na internet, ver que quase todos os sites estão funcionando bem, mas em um ou alguns dos sites que você viu, e talvez seja aqueles que você mais usa, que mais precisam de banda, é justamente o que tá lento?
Eu passava por isso direto, especialmente para subir as coisas para a nuvem, onde eu tenho praticamente tudo do Hashtag-Sal. E depois que eu instalei a NordVPN, eu consegui velocidades consideravelmente maiores, não é tipo 10%, bem maior. Em alguns casos o dobro ou mais, dependendo do horário ou do dia. Mas não é só isso. A Ana gosta de assistir vídeos no Twitch, por exemplo, que travavam frequentemente, quase que de minuto em minuto. Conectando via NordVPN, mesmo no servidor aqui no Brasil, imediatamente todas essas travadas sumiram. É bem provável que algo entre o computador dela e um dos servidores do Twitch dificultasse a conexão. E isso não foi um dia específico, foi todas as vezes que a gente testou, dezenas de vezes. Em determinadas situações, ter uma VPN pode deixar a tua internet mais rápida. Essa é uma experiência que a gente tem tido em vários sites, o que mostra que a internet não é tão livre quanto a gente pensa, e ter uma VPN deixa ela bem mais aberta. É claro que esse nem é o principal motivo para ter uma VPN. Eu acho que o principal mesmo é segurança, o que dificulta muito que pessoas mal intencionadas acessem o que você está enviando ou recebendo. Quando você usa uma VPN, você se conecta através de um túnel criptografado através de outros servidores, que podem estar em outro país. É inclusive uma forma de acessar sites que não estão disponíveis em determinado lugar. Super útil para quem veleja pelo mundo e quer evitar sites bloqueados em alguns países, ou simplesmente quer que as pesquisas de um buscador tragam resultados no seu país e não no lugar onde você está no momento. Eles têm mais de 6 mil servidores em 111 países diferentes. A internet fica muito mais livre e segura com a VPN. A NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o Hashtag-Sal. Fazendo o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras, com esse link aqui que aparece na tela e que também está na descrição, se você preferir clicar. E o mais legal é que se você não gostar por algum motivo, sem problemas, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. A internet é um lugar que fica bem mais livre e seguro com a VPN, sem bloqueios, sem limites geográficos e sem medo de ter os seus dados roubados. Use o link que tá aí e experimente, porque eu acho que vale bem a pena. Pô, eu vejo assim, eu vejo vocês, né, e a gente, pô, a gente fica preocupado, né, assim, como é que vai ser, né, quando a gente for mais velho, tá no barco, como é que... E eu, pô, eu olho vocês começando isso agora, e aí a Fernanda me fala que, né, que o senhor puxando âncora na mão e tal, e é um exemplo, assim, eu fico, pô, acho maravilhoso isso que vocês estão fazendo, né, e acho que deve inspirar muita gente, me inspira, quais os segredos, né, assim, pra estar tão bem, né, assim, e manter essa vida gostosa, assim, durante tanto tempo? Eu acho que muita cumplicidade, né? O que um quer, o outro também quer, porque se um quisesse, o outro não, aí entrava em choque, né? Aqui não dá pra brigar e sair correndo pra fora, né, porque não se afoga. Então... Tem que ficar junto e se entender. Mas com o sistema aqui do barco, a gente vai achando como lidar com o barco, né? Não fazer muita força ali, por exemplo, na âncora. Tu falou na âncora, né? Puxar com a mão, eu não tenho guincho. Então a gente achou um jeitinho de puxar quando ela tá muito agarrada, tá muito... presa lá no fundo, né? A gente dá um jeito, dá um barco para frente, né? E é pesadinho, mas dá. A gente vai ajeitando, vai descobrindo os macetes. Eu imagino que esse conhecimento de vocês de educação física também ajuda, né? Porque vocês sabem o que é mais certo de fazer, que jeito, né? Sim, saber usar o corpo de maneira certa, exatamente. E o nosso barco, a gente dorme separado, né? Porque é a cama de proa, que é pequena, porque tem um armário muito grande lá, e o banheiro. Então diminuiu o espaço. E o Gilberto dorme aqui na sala, que daí baixa a banca, baixa a mesa, né? E vira... uma cama. Vira cama. E... Então o psicólogo disse assim, tem que se dar muito bem, porque dormir separados assim a vida toda, tem que se dar bem. Mas a gente vai se adaptando, né? E eu vejo assim que, pô, vocês praticaram, né, esporte pelo jeito bastante tempo, né? Pô, vocês estão super bem, assim. E eu acho que uma coisa que eu acho, né? Quem sou eu aqui pra falar, né? Assim, mas que rejuvenesce também essa coisa de mudar de vida, às vezes, fazer umas... Que nem vocês foram pra Santa Catarina e agora no barco, né? Eu imagino que isso é interessante também, não? Eu sempre digo, nós somos ciganos, porque a gente morou em Porto Alegre, daí nos mudamos para Cachoeira do Sul quando a Fernanda tinha 6 anos.
Ficamos lá uns 9 anos, eu abri uma academia de ginástica, porque eu já estava formada, tinha já uma pós-graduação, daí abri uma academia, ficamos lá uns 2 anos, depois voltamos para Porto Alegre, ficamos em Porto Alegre, depois viemos para Imbituba, e assim a gente está, e agora saímos de Imbituba e estamos aqui. Então a gente não para. Quando eu me aposentei, eu era professor de educação física. Aí chegou a época de se aposentar, o pessoal me dizia, mas vai se aposentar, fica mais um pouco para pegar mais um incentivo salarial. Eu disse, não, quero largar de mão e chega, vamos viver. E a gente morar no apartamento, me aposentar, ficar dentro do apartamento, vendo televisão, olhando para 4 paredes, eu não estaria aqui hoje. Não. Não, vou embora. Já tinha um terreno lá em Imbituba, começamos a construir devagarzinho. E assim foi. Aos pouquinhos a gente ajeitou para viver mais livre, né? O que vocês sonhavam, o que atraiu, né? Como vocês viram, quero morar num barco e tal. E o que realmente aconteceu, o que superou as expectativas, o que foi mais difícil do que vocês imaginavam? O difícil foi o calor do início, né? Como eu falei. Mas depois a gente foi se acostumando. Não, vai ser isso aí. A nossa vida de agora em diante é isso aí, vamos se acostumar, vamos dar um jeito de equilibrar tudo e continuar, porque voltar atrás não voltamos. Para a vida a bordo, nós tínhamos ideia de vir com uma idade mais cedo, mas é que a gente estava com família ainda, né? A mãe dela era viva, minha mãe também, né? Então... E a Fernanda ainda estava em Floripa trabalhando. A Elinka, a outra filha, estava em Porto Alegre, aí a filha de Porto Alegre foi para São Paulo, e a Fernanda também conheceu um navegador aí, vagabundo, como diz, né? Lá da praia, e o Ricardo, aí vieram para cá, quer dizer, as 2 filhas aqui. Aí a Fernanda começou a nos botar na cabeça, não, vem pra cá. Aí, como a gente não tinha mais contato lá com Porto Alegre, só a irmã dela que morava em Cachoeira do Sul, aí, não, vamos pra lá. Vamos pra perto dos filhos, né? Filhos e netos, né? Porque ficaram tudo longe, daí viemos pra cá. Com respeito também à vida no mar ou em rio, eu sempre, desde pequeno, meu pai tinha uma lancha de madeira, não era uma lancha, era um barcão de madeira, lá em Porto Alegre, na Praia do Veludo, lá. E eu gostava muito do mar, eu sempre estava rodeando lá os pescadores, entrando nos barcos pescador, olhava aqueles barcos que passavam lá longe, né, os veleiros, eu ficava admirado. Eu com meus amigos fizemos um barquinho de junco seco, juntamos um junco lá, fizemos um barco, né, montado em cima para caçar traíra no meio do junco. E meu pai comprou um barco de lona armável, de madeira com lona. Aí foi mais interessante que eu olhava os barcos veleiros passando lá no fundo, e eu disse, eu vou botar uma vela nesse barquinho de lona aqui. Aí peguei, eu envenenava com a minha avó, aí peguei um lençol da minha avó, botei um mastro no mastrinho de 2 metros, e o barco não tinha quilha, não tinha leme. E aquele barco se foi lá pro outro lado da Bahia, lá uns 3 quilômetros adiante, movido pelo vento, e na volta eu não conseguia voltar, né? Os pescadores tiveram que nos puxar de lá para cá. E aí nós fomos indo, né? Eu fui indo tudo com... Tu tava sozinho? Não, mais dois colegas, dois guri, amigos, pequenos. Nós éramos pequenos, tinha 14 anos, 15. Mas é isso aí, eu sempre admirava os barcos lá, gostava muito. Então, por isso que a gente tá aqui agora, né? E o que vocês sentiram, assim, que mudou alguma coisa em vocês depois que vocês vieram morar a bordo, assim? Tem alguma coisa da personalidade que alterou? Vocês acham que o meio altera a gente, assim? Altera, sim, mas olha, é uma outra vida, né? Ao ar livre,
não tem vizinho incomodando, briga de vizinho, isso e aquilo, né? Todo mundo se ajuda aqui, né? Cuidado, segura aí que agora passou uma lancha aqui. E é uma outra vida, né? É só a tardinha a gente olhar para aquele pôr do sol. Não tem. A gente tem que mudar, né? Tudo muda. A visão de mundo muda, a visão da vida toda, né? Então a gente pensa assim, tem que aproveitar cada dia. Mudou tudo. Cada dia é um dia e todo dia tem que ser bem aproveitado e bem agradecido no final do dia, porque tudo é muito bom. Muito, muito. E o convívio aqui com o pessoal. Com o pessoal aqui é incrível, um ajuda o outro, né? Tu sabe bem disso aí, né, também, né? Bom, falar em um ajuda o outro, tu não sabe o que aconteceu, né? Uma noite, essa cachorra aqui caiu na água, ali no pier, ali, na Marina. Daí o Gilberto se deitou assim, né? E foi pegar a cachorra e eu saí, tava já lá dentro do barco, saí ligeiro, fui lá ajudar, daí eu botei uma mão no pier e a outra no barco e fui indo. Quando eu vi, eu tava dentro d'água também. Foi os dois dentro d'água. Deus livre. E era o Gilberto a pegar a cachorra e a me puxar por aqui, não conseguia. Eu disse, eu vou salvar a cachorra primeiro, depois ela. Daí, Adriano, eu bem maluca, né? Eu digo, eu vou gritar por socorro, porque senão eu vou ficar aqui o resto da noite. Socorro! Eu gritava e gritava. Porque o pier, as tábuas são assim, se elas fossem assim, eu me agarrava e subia. Mas não tinha força para subir. Comecei a gritar por socorro. Bom, saltou gente dos barcos de tudo que era lado para ajudar. Quando eu vi, eu estava já sentada no pier, nem sei quem é que me levantou, né? Foi uma função. Daí saiu um daqui me trazendo o cheirinho aquele de lavanda para me acalmar. E eu deixei cair meus óculos na água. E o Gilberto perdeu os óculos. Perdeu os óculos na água. Não. Aí já veio lá um amigo lá, velejador, que nos ajuda. Já o trouxe Wagner ali do... Toma esse óculos aí. Toma esse óculos aqui, usa ele. O bem náutico aqui é um todo mundo ajuda o outro. Impressionante. Não, isso é verdade. E é verdade. E também tem outra coisa que vocês falaram, que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, que também é importante ter esse espírito, assim, tipo, que aconteceu, caiu e tal. Mas claro, fica nervoso ali resolvendo e tal, mas depois disso fica bem, sabe? Assim, não perder o controle, assim, né? Não ficar tranquilo com essas coisas que acontecem na vida, assim, né? E manter a calma também. E depois virar uma história bacana e gostosa de contar. E assim, ó, daí as coisas acontecem sempre na vida pra gente aprender a lição, né? Pô, eu tenho um amigo que há uns 2 anos atrás ele estava com 84 e velejava sozinho lá em Rio Grande, o seu Edson, né? E pedalava, ia de Pelotas até Rio Grande, chegava lá e velejava, né? E eu notava assim que, claro, com o tempo a força física diminui, né? Mas ele tinha um monte de jeitinho, assim, cabo no lugar certo, tudo pra compensar, assim, a experiência compensa às vezes, né? Tipo, a força física que a gente perde, sei lá, né? Eu vi muitos exemplos, assim. E a gente cada dia vai aprendendo mais, né, Adriano? O que é melhor, como deve fazer isso, como deve fazer aquilo. Então, cada dia a gente aprende. Quem sou eu, ou você, para dizer o que se pode ou não fazer em determinada idade? Com que base a gente falaria isso? Quem fala, geralmente fala pensando nas suas próprias limitações. O nosso corpo certamente tem limites, mas ninguém conhece eles até eles serem testados de verdade. Tão importante quanto a força dos nossos músculos é a capacidade de querer algo, de se reinventar e ter sede de viver, de querer ver coisas novas. Acho que isso é algo que a gente pode aprender com essa entrevista. De como ter uma alma jovem, que só é possível aprendendo coisas novas. Você já viu um jovem que sabe de tudo? Eu acho que não. Ser jovem é justamente se dar a oportunidade de ser um aprendiz. Nada contra as cirurgias plásticas, mas elas fazem você parecer ser jovem. Ser jovem é outra coisa. E agora, antes desse barco aqui, nós compramos depois do Slig, a gente comprou um Bruma 19 pés. Também foi o primeiro, né, veleiro grandinho, 19 pés, que nós botamos lá também, lá em casa, em Bituba, para ajeitar ele para navegar.
pra morar a bordo. Tu vê, no Curva 19. Quem gosta de camping se dá bem em veleiro. Mas aí não dá, aí nós saímos aí... Saímos do porto lá num sábado. De Ibituba, todo carregado com tudo. Fomos para Garopaba. Fomos para Garopaba, mas não dava, o barco era muito pequeno. Daí o Gilberto colocou a venda, em seguida vendeu para um senhor lá de Minas Gerais. Daí ele comprou o barco assim de olho fechado. Daí o Gilberto disse assim, não, mas o senhor vem aqui olhar. Não vou. O senhor era paraplégico e ele disse que ele tirou brevet. Daí ele olhava lá de cima, lá das lagoas lá de Minas, né? Ele olhava as lagoas, os barcos velejando, dizia ele, se eu cair daqui desse avião, daí que eu me acabo, né? Então desistiu do avião e comprou o veleiro. Daí ele começou a arrumar, adaptar para ele. Que mensagem vocês dariam para quem quer começar a velejar, sabe? Para quem tá na dúvida se vai ou não, o que pensa, né? O que vocês deixariam de mensagem? Que não pensem muito. Não é que nós tenhamos pensado muito, né? Que a gente primeiro, né, tinha que acompanhar os pais, enfim. Daí quando eles partiram, a gente resolveu partir também. Mas não pensem muito, vá logo, realize seu sonho hoje, não espere para amanhã. Façam teste primeiro com um charter, né? O charter do vizinho aqui do Eleuteria. Aqui, né? Ricardo e Fernanda, experimentem. Como é que é a vida a bordo. Quais são os perrengues. Então, até os dois gostarem, né? E o pessoal lá de Imbituba, lá, que a gente morava... barbaridade! Vocês são loucos? Com essa idade, vão pro mar? Vocês vão se matar! Vou morrer lá. Vou morrer olhando pro mar. Diziam horrores. Isso é idade para estar fazendo aventura? Cada um, né? Então, o que vamos fazer? Vamos embora. Tocar pra frente. Vai embora. Realize seu sonho antes que seja tarde. Enquanto a gente tem saúde, estamos aqui. Vai pra frente. Muita gente procura a juventude do jeito errado, eu acho. Alguns até com uma certa arrogância no olhar, tentando impor ao mundo a ideia de que já sabem tudo. Nada mais velho do que isso. É muito inspirador ver a Helenita e o Gilberto aprendendo a viver em um veleiro, encarando problemas que muitos de 25 têm medo. Eu acredito sim que é possível, de que, de alguma forma, ser jovem aos 80 anos. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá, e eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela, tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco, ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.